mais que rádio. Educadora. Educadora. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora. Notícia. Nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro, as vagas abertas no posto de atendimento ao trabalhador de Limeira são para empregada doméstica com experiência, assistente contábil com experiência e ensino superior completo em ciências contábeis, assistente fiscal com experiência e ensino superior completo em ciências contábeis, instalador de sistema eletrônico de segurança com experiência, ensino médio completo e habilitação nas categorias A e B, professor de informática com experiência, ensino médio completo e técnico em informática, professor de inglês com experiência, ensino médio completo e técnico em inglês, oficial de serviços gerais com experiência, ensino fundamental completo e habilitação na categoria B, farmacêutico com ensino superior completo em farmácia, vendedor porta a porta com experiência, ensino fundamental completo e habilitação na categoria A e vigilante líder com experiência, ensino fundamental completo e curso de vigilante em dia. Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer ao Pátio Limeira, localizado na Rua Tiradentes, 1366, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira, levando carteiras de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. O atendimento segue até às 4 da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora. Notícia. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Muito bem, 11 horas e 54 minutos. Eu coloco um ponto final no A Voz do Povo, né, desta terça-feira, dia da resistência não violenta, e aqui estamos a resistir, né, não violentamente todos os dias. E para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que está por aqui também, resistindo bravamente às dores da coluna. Não é isso, Caio Bortolã? Por hora sim. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê, mas as dores estão mais amenas de alguns dias para cá. Estou tendo uma melhora, graças a Deus e graças ao tratamento que eu estou fazendo, e seguimos aqui. Muito bem. Porque, Ivan, essa coisa de você ficar doente, além de ser desagradável por si só, te coloca de repouso. E não tem, para quem gosta de trabalhar como nós gostamos, não tem nada mais desagradável do que o repouso. Porque o ser humano tem de, em algum momento, se sentir útil, né? Claro. Tem de fazer alguma coisa, tem de movimentar-se, né? Tem de realizar alguma coisa, mesmo que seja uma pequena tarefa, né? Todas as vezes que a dor aperta um pouco, ou na coluna, ou na perna, eu me lembro daquele senhor sendo levado na caçamba de uma Saveiro para o atendimento médico, porque faço da dor dele, a minha dor. Porque eu, de fato, entendo que as pessoas ficam incomodadas, irritadas, o bom humor vai embora, a disposição, por vezes, vai embora. Mas repousar também cansa, né, Ivan? Ficar só de repouso cansa, então... Por isso que o povo diz, nós trabalhamos meia bomba, mas nós trabalhamos. Por isso que o povo diz, né, rapaz? Saúde é tudo de bom que você possa, que o cidadão, o ser humano, né? O ser humano possa desejar, né?
Não tem coisa melhor do que um ser humano poder desfrutar de boa saúde para poder realizar as coisas mais simples da vida, porque você sem saúde, as coisas mais simples da vida você não consegue realizar, né? E o ser humano não consegue, a não ser que sinta a dor, não consegue. A maioria deles não consegue agradecer diariamente pelas pernas que tem, pelos pés que tem, pelos braços que tem, pelas mãos que tem, pela condição de... Parece pouco, né? Mas a condição de acordar todo dia, vendo, ouvindo, falando, de levantar-se da cama, de caminhar de um ponto a outro. Tem gente que não consegue caminhar de um ponto a outro, né, Iva? Tem gente que não consegue ter o mínimo de independência. Então nós temos de todos os dias agradecer a Deus por estarmos vivos e por conseguirmos fazer as tarefas, ainda que mínimas, não é? Do dia a dia. Ivan. Oi, Caio Hortolã. Está aqui na capa da Gazeta. Está aí na capa da Gazeta? Internauta terá de explicar, matéria da Renata Reis, comentário sobre corrupção. Prefeitura de Limeira moverá uma ação de interpelação para que um homem esclareça a afirmação feita em rede social sobre corrupção na prefeitura. O comentário em postagem de uma vereadora diz que um supersecretário negocia com empresas que têm contratos com a cidade. O homem terá de explicar e apresentar provas do que diz. Para a prefeitura, ele passou do limite da crítica ao atribuir crime e prevaricação. Eu concordo, Ivan. Também concordo. Eu concordo. Também concordo. Porque o fato de você ter um perfil no Facebook não garante a você, nem a ninguém, nem a nenhum de nós aqui, o direito de fazer afirmações sem prova, sem ter como provar, né? Então, nós podemos criticar o prefeito, mas não podemos atacá-lo moralmente, a não ser que tenhamos provas de algum lapso do prefeito. Você pode vir ao microfone e um jornalista pode escrever na sua coluna num jornal ou mesmo apresentar na televisão ou na internet uma crítica ao prefeito. Agora, afirmar que há corrupção, e as pessoas perderam completamente o limite, não é, Ivan? As pessoas perderam totalmente a mão e escrevem no episódio do último final de semana. Houve um rapaz que escreveu no meu perfil no Facebook: roubaram muito dinheiro na construção do piscinão. Políticos encheram o bolso de dinheiro na construção do piscinão. E eu alertei esse rapaz, eu disse a ele: olha, se você tem provas, vá à polícia, vá ao Ministério Público. Sim. Contribua com o município, porque você não pode sair por aí dizendo qualquer coisa que lhe venha à cabeça. O Facebook não lhe dá salvaguarda e não garante a você que você diga o que quiser sem ficar passível de uma punição. Liberdade de expressão tem limite, né? Não é? Nós devemos sempre lutar pela liberdade de expressão. É uma das nossas... Deve ser uma atribuição de cada um de nós como cidadão. Acima de qualquer atividade que o cara desenvolva, desempenhe, como cidadão, ele deve lutar pela liberdade de expressão. Ou seja, você ter a liberdade de vir a um microfone, por exemplo, ou numa mesa de bar junto com seus amigos, ou na escola onde você estuda, ou no local do seu trabalho, ter a liberdade de dizer aquilo que você pensa. A gente não deve abrir mão jamais desse direito, é um dos direitos fundamentais do ser humano. Agora, isso tem limite, né? Liberdade de expressão, quer dizer, o direito de você dizer aquilo que você pensa tem um limite, que é a partir do momento em que você passa a ofender a honra de alguém, ou passa a ofender a dignidade de alguém, ou fazer uma acusação a alguém... Sem provas. Sem prova. Eu acho que o limite, Ivan, é o da responsabilidade. A partir daí, você vai responder pelos seus atos na justiça. É simples assim. Eu vou usar novamente o exemplo do piscinão, porque as pessoas iam ao Facebook e escreviam: essa B, 3 pontinhos de obra do piscinão, essa M,
3 pontinhos de obra do piscinão, essa obra foi mal feita. O cidadão não é engenheiro. O cidadão não tem conhecimento de obras públicas. E escreve, essa obra foi mal feita. Olha, com base no quê? No palpite? No achismo? Olha, isso é muito perigoso. Caio, isso é muito perigoso. O governo do Mário Botion até poderia falar isso, por exemplo. O governo do Mário Botion poderia vir para aproveitar o momento, porque a gente sabe que o Mário Botion é sabido, até as crianças lá da creche Chapeuzinho Vermelho sabem que o Mário Botion não pode ver o Paulo Radich na frente dele, mas nem pintado de ouro ele quer ver o Paulo Radich na frente dele. O governo do Mário Botion poderia ter aproveitado a oportunidade de ontem, né, dessa chuvarada de domingo que fez o que fez aqui na cidade, poderia ter aproveitado essa oportunidade para vir à imprensa ontem e dizer assim, olha, que porcaria que fez o Paulo Radich, aquele trabalhão, aquela mão de obra que deu para a cidade, aquele transtorno que causou, aquele dinheirão, e não serviu para nada essa porcaria desse piscinão. O governo do Mário Botion poderia ter aproveitado essa oportunidade ontem. Mas estaria mentindo. O que disse o que disse o secretário ontem? O secretário disse o seguinte, olha, o piscinão funcionou a contento. O que aconteceu não foi por conta do piscinão, foi por conta de outras bacias, e uma delas, você sabe que tem lá, antigamente na esquina ali atrás do Mercadão, tinha um prédio na esquina do Mercadão que abrigava a Secretaria da Habitação. O José Carlos... Pejão trabalhou ali. O Pejão, quando foi secretário da Habitação, o gabinete dele era lá, no governo, exatamente, o governo era naquele prédio. E ali também foi a sede da banda. Depois saiu, a Secretaria da Habitação saiu de lá e passou a sediar a guarda, parece que passou a funcionar. Mas foi lá. Sede da banda lá, da Arthur Giambelli, se não me engano. Foi. Eu me lembro da Secretaria da Habitação e da guarda. Muito bem. No governo do Silvio, foi ele construído um piscinão ali para segurar a água que ia para o mercado modelo. Sim. Então, o secretário ontem falou isso, olha, foram outras bacias que não seguraram a onda, por exemplo, essa daí que eu estou falando, né? Então, o secretário poderia ter ontem, o secretário do Mário Botion poderia ter ontem dito para a imprensa que o piscinão realmente era uma porcaria, que o Paulo Radich não sabe o que faz, e poderia ter aproveitado a oportunidade política que isso lhe ofereceu. E ele foi honesto. Foi honesto. Ele foi honesto. Ele disse, não, o piscinão funcionou direitinho, o problema foi outro. Então, quem quiser fazer política em cima disso, que continue fazendo agora. Cuidado com as afirmações, né? O secretário foi honesto. Chamar alguém de ladrão, o secretário Dagoberto Guide foi honesto, afirmou que sem o piscinão, em suma, não é, Ivan? Sem teria o piscinão, sido um desastre. Teria sido pior. O ex-secretário Marcelo Cog também foi entrevistado e disse a mesma coisa. E nós entrevistamos no Educador a Meio-Dia o engenheiro Marcial Gorrido, que disse a mesma coisa. Sem o piscinão, seria pior. Mas as pessoas parece que têm a necessidade de expor a sua opinião. E fazem isso. Tudo bem, Ivan, não acreditam nos políticos. Eu acho que você que nos ouve ver tem razão em não acreditar nos políticos. Depois de tudo que o brasileiro passou, e depois de tudo que o limeirense passou, sobretudo, você tem razão. Você não deve confiar nos políticos, pelo menos não cegamente. Você não deve confiar nos políticos, pelo menos não cegamente. Agora, nesse aspecto do piscinão, minha gente, muita gente escreveu bobagem em rede social, muita gente que podia ter ficado quieta. E as afirmações de que, vou repetir, tá no meu perfil do Facebook, eu não apago comentários. A afirmação de um rapaz chamado Ricardo. Teve político que encheu o bolso com o piscinão. Quem encheu o bolso, Ricardo? Quem pôs dinheiro da obra do piscinão no bolso? E como, né? Porque se a verba vinha do governo federal, se era uma obra do governo federal, quem e como colocou dinheiro no bolso? Quem e como roubou o dinheiro do piscinão? O Ricardo, que afirmou isso no Facebook, deveria, tendo provas, apresentar essas provas ao Ministério Público ou à polícia, ou mesmo indícios, não é, Ivan? Porque se você provoca o Ministério Público faz a investigação. Então nós temos de agir com responsabilidade. Agora no Facebook, o Gilson
sai por aí batendo na prefeitura, nos vereadores, ele é contundente, ele bate em todo mundo que tiver pela frente. Ele pergunta se esse ato é um ato da prefeitura no sentido de intimidar as pessoas. Não, não é. Não é. Não, é um ato de se defender. A prefeitura, nesse aspecto, está certa em Tá se defender. Foi acusada. Uma coisa é você dizer que o prefeito vai mal, e de fato ele vai muito mal. Outra coisa é você dizer que a administração do Mário Botion deixa a desejar, deixa muito a desejar. A avaliação popular do governo Mário Botion é das piores, Sim. porque o prefeito não vai bem. Outra coisa é você afirmar que o prefeito não é honesto. Aí não, né? Não. Aí não. Aí não. Não. Olha, a gente tem feito críticas aqui aos montes ao governo do ao senhor Mário Botion e ao governo do senhor Mário Botion. A gente tem feito críticas aqui aos montes. A pessoa jurídica, Agora, fique claro, né? eu Não é a pessoa física. A pessoa. Não, ao prefeito. Eu nem sei se é pessoa jurídica, Ao prefeito. a persona Não, não é política. jurídica. Não é porque não é a empresa dele. Exatamente. A persona política dele. Ao homem público. Ao homem público. Ao homem né? público, como Não pessoa a pública pessoa que ele física. é. Pessoa pública que ele é. Ao prefeito Mário Botion. A gente tem feito aqui críticas contundentes a respeito das mazelas que esse governo tem proporcionado aqui na cidade de Limeira. Agora, eu não tenho aqui, em momento algum, feito qualquer crítica com relação, por exemplo, a alguma desconfiança que possa ter havido até o momento de algum desvio de conduta, de algum desvio de verba pública. Não há nada. Até agora, esse governo, até este momento, tem se apresentado como um governo honesto. Um governo que tem andado correto na gestão da coisa pública do ponto de vista da manutenção do dinheiro público, do cuidado com o dinheiro público. Até aqui não há qualquer... Agora, o governo tem se manifestado de uma maneira incompetente? Tem merecido crítica, a gente tem feito crítica? Tem. Agora, daí a dizer que o governo é ladrão, esse governo é ladrão, esse governo está roubando. Nunca jamais falamos isso aqui, porque até agora não surgiu absolutamente nada que pudesse nos levar a tirar uma conclusão dessa. Você quer uma analogia, Ivan? Eu vou usar o meu time, o Corinthians. O Corinthians vai muito mal no Campeonato Paulista. Ontem, de novo, jogou muito mal. Um gol louco, né? O Cássio falhou, a defesa falhou. Um gol absurdo Gol louco. do RB Brasil em Campinas. Empatou o jogo em 1-1. Aliás, no mesmo gramado em que jogaram Palmeiras e Corinthians, ambos empataram. Vai jogar a Inter amanhã pela Copa do Brasil. Então eu vou usar o Corinthians como poderia usar o Palmeiras ou o São Paulo ou o Santos. Quando o time do Corinthians vai mal, o que acontece? Em geral, a torcida vai no CT. A torcida vai no CT para pressionar os jogadores. A torcida vai no CT e quebra tudo. Quantas vezes nós não vimos, ao longo da nossa trajetória profissional, torcedor do Palmeiras pichar o estádio do Palmeiras, patrimônio do clube. Torcedor do Corinthians quebrar as dependências do centro de treinamento, ou então pichar o Parque São Jorge, quebrar vidraças. Ou o torcedor do São Paulo fazendo o mesmo. Recentemente o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil. Os jogadores do Botafogo tiveram de sair do aeroporto, lá do Rio de Janeiro, pela pista, para não cruzar com os torcedores, porque os torcedores jogavam pedras contra o ônibus. O Corinthians, assim como o Palmeiras e o São Paulo, tem escolas de samba, Ivan. Você sabe disso, né? Sim. O Corinthians tem a Gaviões, o Palmeiras tem a Mancha, e o São Paulo tem duas, a Independente e a Dragões da Real. A Independente foi rebaixada. A Independente foi rebaixada. Os jogadores do São Paulo foram lá na sede da torcida organizada brigar com os integrantes da escola de samba? Ou bater neles porque a escola de samba caiu? Não, lógico que não. Os jogadores do Corinthians foram até a Gaviões da Fiel para ameaçar os torcedores porque a Gaviões da Fiel não ganhou o Carnaval? A que teve melhor desempenho foi exatamente a escola do Palmeiras, a Mancha Verde, que inclusive recebeu alguns milhões da Crefisa, assim como o time de futebol, mas não foi campeã do Carnaval. Os jogadores do Palmeiras foram ameaçar os integrantes da escola de samba que não ganhou o Carnaval? Por que eu estou dizendo isso? Porque o time pode ser só ruim, mas os jogadores são profissionais, que recebem para fazer o trabalho deles. É impossível você imaginar que o Camacho vai jogar mais do que jogou ontem, ou que o Ângel Romero vai jogar mais do que jogou ontem, ou que o Ricardinho
Rodriguinho, perdão, vá jogar mais do que jogou ontem. É o jogador fazendo o papel dele com a qualidade técnica que tem. Por isso ele merece ser agredido? Não. Por isso, quando o time vai mal, ele tem de ficar trancado em casa, porque se sair de casa apanha de torcedor? Tem alguma lógica? Não. Da mesma forma o prefeito. Mário Botion é bom prefeito? Não, não é. Ele deve ser vítima de algum tipo de atitude hostil? Não. Ele pode ser ofendido moralmente nas redes sociais? Não. E aquela montagem? Aquela montagem, Ivan, apesar de ter pinçado uma fala dele, foi uma montagem. Vamos considerar que aquilo tenha sido feito na base do bom humor, da galhofa? Será que passa? Aquilo não me parece ofensivo. Parece ofensivo aquilo? Não, aquilo é uma tentativa de desestabilizá-lo politicamente. Eu não sei se foi adversário político que fez aquilo, se o que, mas o interesse é claro. Eu tenho uma desconfiança, quase certeza que tem político por trás de alguns movimentos no Facebook. Também desconfio, mas não de alguns movimentos no Facebook, né? De repente você olha o Gu Tigers assumindo uma postura crítica no Facebook, gravando vídeos. Ele e um outro rapaz, eles se dizem comediantes aqui em Limeira, gravando vídeos, fazendo críticas políticas. Evidentemente que isso não saiu da cabeça deles. Evidentemente que tem um grupo político por trás deles, os provocando a realizar aquilo. Desconfiança a gente tem. São grupos políticos que, naturalmente, às vésperas de eleição, porque tem eleição em outubro, começam a se manifestar. É natural. É natural. E faz parte do jogo democrático. Enquanto esses vídeos aí do Good Tigers continuarem sendo vídeos que apresentam críticas sobre a administração, não tem problema. Enquanto as montagens, ainda que peguem no pé do prefeito, não forem desrespeitosas, não tem problema. Agora, quando são desrespeitosas, quando fazem afirmações contra a honra de alguém, opa, pera lá. Se você não tem prova, tá certa a prefeitura em fazer o que está fazendo. Sabe que tem de reagir a prefeitura. Sabe que senão vira terra sem lei, Ivan. Isso, não, claro. Não, você tá certo no que você está dizendo, mas a gente tem que entender também que há uma certa característica, falando agora do cidadão comum, evidentemente, não daqueles que têm interesse político por trás, deixando de lado essas questões dos interesses políticos, mas eu falo assim, do cidadão comum. É um pouco meio que característica do brasileiro isso, né? Vejam no futebol, você usou uma analogia, você fez uma analogia com o futebol, vou fazer também. Vejam no futebol, o árbitro não dá um impedimento do seu time, o seu time vai lá e ganha o jogo. O que é que o São Paulino, o palmeirense e o santista vão dizer? Olha lá, tá vendo? Roubaram pro Corinthians. Quer dizer, aquilo que normalmente deve ser encarado como um erro da arbitragem, porque a arbitragem erro da arbitragem. Ontem mesmo tirou um gol do Corinthians, um gol legal. Então, o Corinthians foi prejudicado. Então, mas o Corinthians foi mais prejudicado pelo péssimo futebol que apresentou. O corintiano vai dizer? O corintiano vai dizer, tá vendo? Roubaram o Corinthians. É uma característica do povo brasileiro. Não é que roubaram, a arbitragem errou, a arbitragem foi incompetente. Ou foi incompetente, ou errou pela sua falta de condição técnica, mas não que tenha roubado com interesse de roubar, mas na cabeça do brasileiro, infelizmente, funciona assim. Isso é uma característica do povo brasileiro. E isso é levado para a política, né? Ah, você viu o que o cara fez? Ah, é um ladrão. Não, ele não pode ser só incompetente? Ele pode ser incompetente também, geriu mal os negócios públicos. Foi um incompetente no gerir os negócios públicos e não propriamente um ladrão. Mas o brasileiro já bota tudo dentro. É uma característica nossa do povo brasileiro. Há que se fazer, minha gente, uma separação entre o trabalho da imprensa e o que não é o trabalho da imprensa. A imprensa denuncia, a imprensa cobra, a imprensa alerta a população, e nenhum de nós aqui, nem o Ivan, nem eu, nem nenhuma das nossas colegas, nem nenhum dos nossos colegas tem pretensão política. Porque às vésperas da eleição, meu amigo, o que aparece de salvador da pátria no Facebook,
Agora o Facebook dá acesso a todo mundo, né? Dá voz a todo mundo. Não, Qualquer mas- maluco pode se Mas pera um manifestar pouquinho. no Facebook e aparecer como Não. o salvador da pátria, sem que necessariamente seja. Pera um pouquinho. Né? Vamos Passando parar. muito longe disso. Vamos parar com essas coisas de... Como é que chamava o menino lá? De tigrão, gente. Vamos parar com essas coisas de tigrão. Vamos parar com essas coisas de tiririca. Acho que está na hora do eleitorado brasileiro amadurecer. Está na hora de... Caramba, nós já estamos há quantos anos no processo democrático, desde que se restabeleceu novamente a democracia no país? Desde 84, 85, 85. mais de 30 anos, Mais de 33 30, anos. mais de 30. Poxa, já está na hora da gente amadurecer como eleitor, gente. Vamos parar com essas coisas de tigrão, vamos parar com essas coisas de tiririca, né? Voto de protesto, tudo bem. Bom, hoje em dia nem tem mais como você fazer voto de protesto, né? Por conta, depois da urna eletrônica, desse advento aí, não tem como mais praticar o voto de protesto. Vamos amadurecer como eleitor. Mas esses caras que aparecem fazendo essas papagaiadas e essas personagens, né? Tipo Tiririca, tipo Tigrão. Dá no que dá, gente. Dá no que dá no Tiririca, que é um cara que qual é a qualidade dele como deputado? Um cara que foi assíduo. Pô, parabéns pro Tiririca, porque muitos dos deputados não são assíduos. Ele pelo menos era assíduo. Parabéns. Quem mais que ele foi além de assíduo? Mas nada, um desastre. Não serviu para nada. Ficou consumindo dinheiro nosso lá como deputado, aquela mordomia toda, aquele salário todo, a troco do quê? De nada. O que ele fez de bom, de positivo pro país? Nada. Tigrão, o que fez aqui na Câmara? Qual foi o resultado da eleição do Tigrão? Foi cassado. Não terminou seu mandato porque foi cassado. E fora toda Toda a confusão que Né? gerou ao longo Pois é. dos anos em que esteve. Então acho que está na vereador. hora da gente amadurecer. Legal, engraçado, né? Tem umas coisas engraçadas no Facebook, né? Tem umas personagens engraçadas, umas personagens hilárias, umas personagens estranhas, esquisitas, bizarras, né? No Facebook. Gente, vamos parar com isso. Ivan, nós transmitimos o nosso conteúdo no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Nós estamos em todas as plataformas. Por quê? Essa é uma decisão estratégica da empresa. Nós queremos chegar a mais pessoas. Mas nós produzimos conteúdo jornalístico. E conteúdo jornalístico custa para ser produzido. E conteúdo jornalístico de qualidade pressupõe a presença de profissionais de qualidade também. E sérios, e responsáveis, e comprometidos com a população. Então, é quase um mantra que nós repetimos todos os dias aqui. Nós estamos comprometidos com o povo. Eu te perguntei agora fora do ar, o secretário fulano de tal deve estar louco da vida com você, né, Ivan? E que o secretário continue louco da vida. Não é nosso problema que o secretário nos queira bem ou que goste dos nossos programas ou dos nossos apresentadores. O nosso problema é estar ao lado da população. Eu vou bater nas costas dele e falar, ô meu amigo secretário, ignorar tudo aquilo que o povo está falando lá? Tudo aquilo que o povo dá que para está levando ignorar. aquela pancada lá? Não. Eu preciso ver o que está acontecendo com o povo lá e levar para o secretário. Aliás, ficar a sabendo. relação do jornalismo com a política tem de ser respeitando o maior distanciamento possível. Desconfie daquele apresentador, radialista, jornalista que chama político de meu amigo. Meu querido, meu amigo, amigo de muitos anos. Desconfie. Desconfie. Ele pode até ser. Pode até ser amigo do Mas no cara. exercício do trabalho, da profissão, Pode até ser não. amigo do cara. Mas porque ele é amigo do cara, ele não pode ignorar quem ele tem que dar o respeito devido, que é a pessoa que lhe dá a audiência. O leitor, no caso do jornal, o ouvinte, no caso do rádio, o cidadão, enfim, né? Certo? Pera um pouquinho, você está trabalhando para quem? Você está trabalhando para o secretário ou você está trabalhando para o seu ouvinte? Nós aqui no nosso caso, né? Que trabalhamos para quem? Nós trabalhamos para o nosso ouvinte, não é isso? Ou trabalhamos para o secretário? Ah, mas o secretário é meu amigo. Como, por exemplo, eu tenho minhas relações de amizade com pessoas que estão ligadas na política também. Tenho um profundo respeito por essas pessoas que estão aí no governo. Mário Botion mesmo tem gente que eu prezo.
Eu também. Tem gente que eu prezo muito. Agora, porque eu prezo essa pessoa como pessoa, como ser humano, como um amigo, uma pessoa de meu relacionamento, eu vou ignorar o que está acontecendo? Vou falar, opa, querer tapar os olhos do povo? No Que é fundo, coisa que muita gente tenta fazer, né? o que nós fazemos é avaliação de desempenho. Baseado no quê? Baseados no quê? Baseados nas informações, nos dados que você nos traz todos os dias. Baseados no nosso telefone, baseados no nosso WhatsApp, baseados na percepção do povo, baseados no que acontece pelos bairros da cidade, sobretudo nos bairros da cidade e nos bairros da periferia. Você pode avaliar desempenho, sim. Você pode julgar que esse prefeito, que o Mário Botion, merece no máximo nota 5. Que tem o desempenho abaixo até do Paulo Radiche no seu segundo ano, porque você compara primeiro ano com primeiro ano, segundo ano com segundo ano. Mas afirmar que esse governo age de maneira mal intencionada, não é verdade. Não é um governo mal intencionado, não é um governo desonesto, não é um governo composto por pessoas desonestas, não é um governo composto por pessoas que não queiram acertar. É que até agora eles não acertaram. Mas não creio que sejam mal intencionados, não creio que queiram errar, simplesmente errar e ponto final. E muito cuidado, porque o Facebook tem coisa boa sim. Se você peneirar, você vai encontrar coisas boas no Facebook. Mas em geral, Ivan, o que é sério, o que vale a sua confiança no Facebook são as páginas, os perfis de profissionais e as páginas de veículos que você já conhece. Aceite a minha sugestão. Se tem a marca da educadora ou se tem a marca... Outro dia a Folha de São Paulo deixou de publicar conteúdo no Facebook, mas se tem a marca da Folha de São Paulo, se tem a marca do Estadão, se tem a marca do Globo, se tem a marca da CBN, da Band News, da TV Globo, da TV Record, do SBT, da Band, da Gazeta de Limeira, da Educadora aqui em Limeira, pode confiar que é conteúdo de qualidade, que é conteúdo produzido por gente séria. Agora, não vá na conversa, não vá na onda dessas figuras, algumas com muito apelo popular, outras nem tanto, que fazem um estardalhaço na rede social, que não sabem, na maioria das vezes, o que estão falando e que têm pretensão política e que usam a rede social para prender a sua atenção, para daqui a alguns meses, em outubro, pedir os seus votos, Ivan, porque muitos desses que fazem isso no Facebook já pediram votos, Ivan. Muitos desses que estão aqui no Facebook já pediram votos, já foram candidatos. Só tem uma pretensão, a pretensão de elegerem-se. Então a gente tem de tomar cuidado. Olha para aquela pessoa e pensa se aquela pessoa quer ou não ganhar uma eleição. Para resolver, na verdade, um problema dela, né? Elegeu-se, tornou-se política com um cargo, aí ela resolve os problemas dela. E você foi usado, e você foi usada. Então, muito cuidado, muito cuidado. O Rafael Roldin está mandando uma mensagem para a gente aqui no WhatsApp, dizendo que chove forte na região central, Cemitério Saudades, aquela região lá da cidade. E aqui também, começa a ouvir o barulho da chuva. Eu também estou ouvindo barulho lá fora, parece que está chovendo forte por aqui também, mais uma preocupação para nós, né? De novo essa preocupação para a gente. Aí tem um ouvinte que faz uma pergunta aqui, que na verdade é um desafio que ela lança para a gente, e que eu gosto desse desafio, que eu acho bacana pra caramba. Ela diz assim: simplesmente em quem votar na próxima eleição, existe alguém... Por favor, dá só uma dica. Não tem ninguém. Ufa! Diz aqui a nossa... eu acho que é um amigo ou é um amigo? Para governador, para deputado, para... não, é o José Aparecido. Senadora, para presidente da República. Nós temos eleições gerais. O ano que vem nós temos... Ou esse ano. Esse ano aqui nós temos eleição para... Em outubro nós temos eleição para deputado estadual. Nós temos que eleger uma Assembleia Legislativa de acordo. Nós temos que eleger uma Câmara Federal de acordo. Nós temos que eleger um Senado Federal, uma parte do Senado, né? Nós temos que eleger um governador do Estado e nós temos que eleger um presidente da República. Não é isso? Muito bem. Em quem votar não tem ninguém, diz aqui. Tem.
cada eleitor pode estabelecer algum método. Eu já falei aqui várias vezes nesse microfone, eu não vou ficar dando nome aqui, dizendo, olha, vota nesse, né? Isso eu não vou fazer. Mas eu já dei aqui algumas dicas de métodos que o eleitor pode seguir. Por exemplo, um método. O cara está implicado nesses escândalos aí, o nome dele está bailando nesses escândalos aí, ele é candidato a deputado estadual, ou deputado federal, ou governador, o que seja. E o nome dele está bailando por aí, já foi citado numa aqui, já tem investigação com o nome dele ali. Esse não vota. Nesse você não vota. Ficha suja, não vota no ficha suja. Nesse você não vota. Ah, mas em quem eu voto? Bom, aí você procure alguém de sua preferência, por aquilo que você mais ou menos conhece aí do mundo político. E mas eu vou votar no cara, depois o cara chega lá, o cara vai... O que nós vamos fazer, amigo? É assim. Você vota num cara que você acredita que ele vai ser um cara honesto, que ele vai ser um cara competente, cumpridor das suas obrigações políticas, cumpridor, acima de tudo, do compromisso que ele tem que ter com o eleitor. E o cara chega lá e vira uma desgraça. O que nós vamos fazer? Isso acontece com todo mundo. Quem que não votou em porcaria aqui? A culpa nunca é de quem vota, né? Quem que não votou em porcaria aqui? Embora quem não votou, tira a primeira pedra. Embora a culpa seja de quem vota. Quando eu digo que a culpa nunca é de quem vota, porque eu imagino que 90% das pessoas votam bem intencionadas. Eu acho que há aquelas que votam mal intencionadas também, ou que não dão bola para a política, ou que não procuram se informar. A Zélia Palmeira informa que chove forte aqui próximo ao Limeirão. Chove forte aqui também, onde fica a educadora. O Lamparina está dizendo que está caindo um dilúvio. O Wilson Bardini dizendo que chove. A Gislaine caindo uma chuva muito forte. O Vila Cláudia Luiz Bueno dizendo que está chovendo muito forte. Está chovendo muito forte mesmo de novo. Aliás, deixa eu fazer um pedido. Você que nunca participou pelo WhatsApp da educadora, participe, porque eu não aguento mais falar de Wilson Bardini, Lamparina. Né? Wilson Bardini, por falta de uma participação, participa 5, né? Ô Bardini, participou uma vez pelo WhatsApp, já valeu. Não precisa participar pelo WhatsApp, pelo Facebook, ligar. A gente registra a sua participação. A gente sabe que você está acompanhando. Registra a sua participação. Queria ver gente nova participando também. Os velhos podem continuar participando, mas eu queria ver gente nova. Né? Acontece que tem gente que gosta de participar e tem gente que tem um certo receio, às vezes, de participar. O Wilson Bardini é impressionante. Ele entra no Facebook, no YouTube, liga para a rádio e participa no WhatsApp. O Wilson Bardini, ele e o Lamparina, por exemplo, já fazem parte do cast do Educadora de Manhã e do A Voz do Povo. Eles são partícipes. Zuin é outro, que faz parte do cast. Eles falam, se eu não falar aqui do Zuin, do Bardini, do Lamparina, da Simone Frasnelli, de quem mais? De tanta gente que participa todos os dias, Maria Linarelli, nossa, um monte de gente que participa todos os dias, eles já fazem parte do nosso cast, Nair Terra, e assim vou lembrando de um monte de gente aqui. Eles fazem parte do nosso cast, são pessoas que participam todo dia, gostam de participar todos os dias. Tem gente que é tímida, não participa, de vez em quando manda uma mensagenzinha. A gente tem que entender também o comportamento de cada pessoa. Um ano o programa do Padre Danilo aqui na Educadora, né? Tem ouvinte que liga 2 vezes por programa. Tem. Oh, meu Deus, vamos deixar outras pessoas participarem? Liga uma vez. Tem ouvintes que ligam 2 vezes por programa. O Leandro Santos está perguntando qual é o número do WhatsApp da Educadora. 992225124. Participem, é sempre bom quando você participa. O programa fica melhor. É sempre bom interagir com o nosso público. Mas é sempre bom interagir com gente nova também, além dos antigos. E o quê? Além destes assuntos... Corinthians empatou ontem. Corinthians muito mal, vai jogar com o Palmeiras no final de semana. Eu, como corintiano, estou muito preocupado. Acho que o Palmeiras vai massacrar o Corinthians no Itaquerão. Corinthians muito mal. O Fábio Carille, talvez esse seja o Fábio Carille de verdade, não é? Que não consegue fazer o time jogar. E o time também perdeu os seus principais jogadores. Não vai ter reforma da Previdência. Você deve estar muito feliz com isso, né? Vírgula. Não. A turma
Não. A turma do contra deve estar muito feliz com isso. A Não, reforma senhor. da Previdência Que turma não do vai ser, contra? Que turma do não contra? vai ser votada. Quem que é a turma do né? contra? Quem que é a turma do A contra? turma do contra, que Quem que é a votou, turma do que contra? votou no Temer e que pede fora Temer. Como assim? A turma do contra. A turma do contra, que votou no Temer A e pede fora Temer. Quem está contra esta reforma é todo trabalhador brasileiro que não se informou direito sobre ela. Por quê? Que acredita que a Previdência, como você acredita que a Previdência dá lucro. Né? Todo mundo que é mal informado e que acredita que a Previdência dá lucro é contra a reforma da Previdência. Tá. Acontece que até o Lula, tá. e até a Dilma falavam que precisava reformar. Tá. Há declarações de Lula e Dilma falando da necessidade da reforma da Previdência, porque cada vez nasce menos gente. Tem cada vez, os índices de natalidade são cada vez menores. Sei. Então, cada vez menos pessoas estão trabalhando. Sei. E há muitas pessoas que se aposentaram, porque as famílias de antigamente Quer dizer tinham que 4, toda aquela 5 gente filhos. que tem aquele relatório com aquelas indústrias, com Não aquelas é verdade. empresas... Ai, mentira, Não é verdade, que a Previdência dá lucro não é verdade. Aquelas empresas todas que sonegam a Previdência, é tudo mentira. O Aquilo, que é Caio mentira Bortolani. e a população tá. tem de saber é que a Previdência, se não houver reforma da Previdência, e não vai ser agora, mas num próximo governo vai ter que ter. Né? Então não pode ser... Para petezada, não pode ser agora, porque o Michel Temer, afinal de contas, o Michel Temer é golpista. A petezada não reclamava do Michel Temer quando o Michel Temer foi anunciado candidato a vice na chapa da Dilma. Naquela época, o Ivan não chamava o Temer de vampiro, por exemplo. Porque o Temer não fazia porcaria nenhuma. Porque o Temer não tinha influência nenhuma. A aliança PT-PMDB era interessante. Eu não chamava ele de vampirão da Tuiuti. Era interessante para petezada. Aquela aliança, naquele momento, PT-PMDB, valia. Sabe uma conversa? Era válida. Naquele momento, percebam, o Temer virou bandido depois que ele assumiu a presidência da República. Até então ele era espetacular. Percebam a incoerência do petista, percebam a incoerência A incoerência do petista da esquerda brasileira. A incoerência do Temer petista era ótimo até o dia que ele assumiu a presidência da República. Você está falando para os petistas, aí deixa eu falar de mim. A incoerência do petista eu não sei, a incoerência do esquerdista eu não sei. Eu falo por mim. Eu antes não criticava o senhor Michel Temer, porque o senhor Michel Temer, quando ele era vice-presidente da República, não cheirava nem fedia. Michel Temer não cheirava nem fedia. A partir do momento que ele deu o golpe, que ele assumiu o poder... Não, ele não deu golpe nenhum. Deu golpe. Não deu golpe nenhum. Ele deu golpe. Não deu golpe. A partir do momento que ele deu golpe... Não cometamos esse erro. Não houve golpe. Não houve golpe. Então houve golpe. Michel Temer não traiu a Dilma. Não houve golpe. Tá bom. Se ele traiu a Dilma é outra história. A partir do momento... ele traiu a Dilma porque, na sua opinião, no alto da sua ingenuidade, ele deveria abrir mão de assumir o direito de ser o presidente da República em solidariedade a Dilma. É isso. É isso. Você sabe por que teve o impeachment? É isso. Você sabe por que teve o impeachment? Isso. O impeachment só teve porque a Dilma não quis salvar a pele do Eduardo Cunha. Só aconteceu. O impeachment só foi. Ignorar isso é ignorar a história. Tá bem, então vamos falar de história. É ignorar fatos históricos. Então vamos falar de história. O impeachment Collor foi vítima de um golpe também? Não, o Collor não. Collor foi vítima. É outra história. Entendi. Não, é outra. Porque o Lula trabalhou pelo impeachment do Collor. Percebam a lógica. Quando o Collor foi empichado, o Lula trabalhou pelo impeachment do Collor. Então não é golpe. Agora que foi com o PT é golpe. Virou golpe porque é com o PT. É isso? O impeachment... Porque foi com o PT é golpe. O impeachment da Dilma muito bem. Só foi votado porque a Dilma não salvou o pescoço do Eduardo Cunha. Muito bem. O impeachment do Collor foi... Ignorar isso... O Collor foi empichado. Na verdade, ele renunciou antes por conta de um Fiat Elba. É uma outra Por conta de um Fiat Elba. É uma outra história. Por conta de um Fiat Elba. Mas naquela época ninguém pedia fora Itamar. Fora Itamar. Eu não vi ninguém na rua naquela época. Você está misturando Eu vivi esse período. Por que ninguém pediu fora Itamar nos anos 90? Você está misturando... 92, 93, ninguém pedia fora Itamar. Está misturando história com história. O impeachment do Collor é uma coisa, o impeachment da Dilma é outra coisa.
O impeachment da Dilma só aconteceu porque ela não quis salvar o pescoço do Eduardo Cunha, e aí o Eduardo Cunha deu troco nela, mandando o impeachment para a Câmara para ser votado. E aí já estava toda a cama dela armada, o Michel Temer com aquela história da cartinha, é porque a presidente não me recebe, a presidente não me atende, a presidente não me ouve, parará. Entendi. Então, são histórias diferentes. A Dilma só foi impeachada porque não quis salvar o pescoço do Eduardo Cunha, e o Eduardo Cunha falou, então eu vou te ferrar, e ferrou. A Dilma foi empichada. Então, senão não seria. A Dilma se foi ela empichada salva, porque pedalou. Pedalou. Por isso foi empichada. Meu Deus do porque céu. havia Tá fundamentação bom. legal Essa foi a desculpa. para que ela fosse empichada. Por isso ela foi empichada. A pedalada foi a desculpa. Por isso é que ela foi empichada. Pedalada foi a desculpa. Ela só foi impeachada porque ela não salvou o pescoço do Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha, com o Michel Temer, deram troco nela. Esse então, é o discurso da esquerda. O discurso da esquerda que o Ivan pratica todos os dias aqui, baseado nas informações que vêm, por exemplo, de blogs de esquerda. Pode falar é o discurso da esquerda. É o discurso que faz, é o discurso você não sabe falar outra coisa, fala isso, vai. E a convicção que fazem o seu Ivan jamais você ter não sabe dado. falar outra coisa, então fica falando jamais isso ter dado, o seu Ivan jamais ter dado uma nota sobre a Venezuela. Uma nota sobre a Venezuela. O que me interessa a Venezuela? Né? Essa paixão, essa ligação com a esquerda que me fez o Ivan passar ao largo nos seus programas dos movimentos populares indo para as ruas. Agora, percebam como há dois pesos e duas medidas. Estou preocupado com a crise desse país aqui, não da Venezuela. Percebam como há dois pesos e duas medidas. O Ivan fechou os olhos para os movimentos populares em todo o Brasil pedindo fora Dilma. Ele não deu uma linha nos programas dele dos movimentos populares que pediam fora Dilma. O Gedel? Mas agora, o Gedel com a camisa amarela? Mas agora ele fala. O Fernando Capês com a camisa amarela? Mas agora ele fala. O Fernando Capês com a máscara. Ele fala. O Fernando Capês com a máscara. O Fernando Capês com a máscara do japonês da Federal. O Gedel com a camisa da seleção brasileira. Agora ele fala da escola de samba Movimento Paraíso. Popular. Agora ele fala. Não, porque para você popular Movimento Popular. Popular é a turma que recebe dinheiro para protestar e o pão com mortadela. Para você só valem os protestos orquestrados pelo PT por manifestantes profissionais. Tem o Gedel Vieira Lima aí com a camisa da seleção brasileira? Agora, eu acho curioso que você fale do Paraíso, da Tuiuti, daquela escola de samba carioca, que ficou em segundo lugar no Carnaval do Rio, porque hoje você reconhece o Michel Temer lá. Porque os movimentos populares você não reconhecia. Quer dizer, dois pesos e duas medidas. Nós temos uma diferença fundamental. Eu quero ver todos os corruptos presos. Social. Você só quer que os corruptos dos outros partidos vão presos. Para você, os corruptos do PT são guerreiros do povo brasileiro. É uma diferença fundamental que há entre nós dois. É uma diferença fundamental que há entre nós dois. Desculpe, mas você está Fala da Venezuela, Ivan. Desculpe, mas você está invertendo. Por que você não fala que há milhares de venezuelanos fugindo da fome aqui no Brasil? Interessa a Venezuela. Não interessa porque é nisso que o Brasil vai se transformar se cometer o erro de novamente escolher governos populistas de esquerda. Com isso, Caio. Nossa. É na Venezuela que o Brasil vai se transformar. Que histrionismo. É nisso. Que histrionismo. Que direita e esquerda. Que bobagem de direita e esquerda. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem que se estabeleceu aqui no Brasil para criar uma confusão. Enquanto cria-se essa confusão aqui, os caras, o vampirão da Tuiuti vai tentando impor a reforma. Você votou no vampirão. Trabalhista. Que mentira. Você votou no vampirão. Que mentira. Você votou no vampirão. Escuta, o vampirão. Você votou nele. O vampirão não duas vezes. O vampirão não cheirava nem fedia. Agora ele está fedendo. Tá me incomodando o fedor dele. Como é que você quer cobrar responsabilidade, tá me incomodando. Ivan? Como é que você quer cobrar responsabilidade das pessoas na hora do voto se você não pensou no vice da sua chapa? Se para você o vice da sua chapa... É verdade. Você não estava nem aí. Você quer cobrar a responsabilidade das pessoas? Você tem razão. O Brasil teve José Sarney, vice-presidente, assumindo. Teve Itamar Franco, vice-presidente, assumindo. Razão. São Paulo teve Geraldo Alckmin, vice-governador, assumindo. Limeira teve Zovico, vice-prefeito, assumindo. Você não pensou no vice da chapa da Dilma? Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão quando você me cobra nesse aspecto. Pô, você não prestou atenção. Você não viu aqueles caras fazendo o PT
PT fazendo aquelas alianças com o PMDB, com o Paulo Maluf. Você não viu aquilo? Claro que eu vi. Claro que eu vi. Lamento profundamente ter dado meu voto para essa gente. Lamento profundamente. Mas se eu não tivesse lamentando aqui, ter dado o meu voto para esta gente, eu estaria aqui, Caio Bortolão, fazendo aquilo que você não faz, que você nunca fez. Assumindo a responsabilidade por ter votado em Aécio Neves e outros canalhas e corruptos que tem por aí. É o dia que você assumir que o apartamento é do Lula. Na verdade, você tenta me confundir. Eu já disse aqui que eu votei aqui no... Eu assumo a minha responsabilidade. Assuma a sua. Eu votei no Aécio Neves. Você votou em corrupto. Eu votei no Aécio Neves e me arrependo de ter votado no Aécio Neves. Eu votei no Aécio Neves. Eu votei no Aécio Neves. Você continua defendendo o PT. Você continua defendendo o Lula. Você tá louco. Eu votei no Aécio Neves e não voto mais. Você pirou. Eu votei no Aécio Neves. Você tá tomando aí pra dor nas costas? Eu votei no Aécio Neves. Esse remédio que você tá tomando aí no Aécio Neves. Me arrependo de ter votado. Aqui, ó. Capa do Estado de São Paulo. Capa do Estado de São Paulo de hoje que você ignora. Assessor de Lula pagou obras do sítio. Tá? Do sítio que o Ivan defende que não é do Lula. Tá bom? Eu defendo que não é. Eu não defendo nada, tá? não sei. Como defendeu que o triplex não é do Lula. Onde que eu defendo? Tá bom? Tá Como bom? que eu defendo? Não. Você tá enganado. Nunca defendi que não é. Eu quero ver as provas bonitinhas. E eu queria responder aqui ao Ricardo Palma. Rapaz. Ricardo Palma diz que governos populistas não interessam a grandes empresários. Isso é uma falácia, Ricardo. Viu? É uma falácia. Deixa E eu falar uma atacar coisa empresários pra você. é uma grande bobagem. Empresários, empreendedores, gente que faz a economia girar, gera emprego. O empresário gera emprego. O empresário não pode ser demonizado. Não pode, não deve ser demonizado. Como demonizam os políticos da esquerda desse país. Há muitos bons empresários, há muitos bons patrões. Essa sua afirmação é uma afirmação para lá de estúpida, sem o menor sentido. Não vai ter reforma da Previdência agora, no futuro vai ter. Ano que vem vai ter reforma da Previdência. O que eu defendo aqui, com relação à reforma da Previdência, Caio Bortolã, é que não se vote mesmo essa reforma do vampirão da Tuiuti. Porque essa reforma é uma reforma que vai acabar com o coitado do trabalhador brasileiro. Aqui no Brasil, só se pensa em economia. Só se fala em economia, em dinheiro, em PIB. Eu defendo qualidade de vida para a população. Eu defendo qualidade de vida. Primeiro que se devia pensar em qualidade de vida para a população. É preciso garantir ao trabalhador brasileiro uma aposentadoria digna para ele no fim da vida laboral dele. Como todo país justo socialmente, como todo país com uma sociedade equânime, preserva. Os países civilizados do mundo, a Alemanha, a Noruega, hoje tão citada a Noruega, tudo que se fala Noruega isso, Noruega aquilo. A Noruega preserva a qualidade de vida, bem-estar da sua população acima de tudo. É preciso haver, sim, uma aposentadoria digna para o trabalhador brasileiro. Uma aposentadoria decente para que o trabalhador brasileiro, depois de uma vida inteira laboral, ele possa usufruir de um mínimo, o seu fim de vida, seja pelo menos o dinheiro do remédio que ele vai precisar, do medicamento que ele precisar quando no seu fim de vida, quando as doenças começarem a aparecer, os problemas de saúde começarem a aparecer, depois de uma vida inteira de trabalho, ele tem a condição de ir numa farmácia e comprar um medicamento para ele. É preciso dar uma aposentadoria, sim, para o ser humano, para o trabalhador brasileiro. Isso que esse vampirão está fazendo é terrível. É terrível. A reforma da Previdência precisa ser feita assim, mas precisa ser negociada com a sociedade. A reforma da Previdência precisa ser feita com o novo governo, com o governo eleito, democraticamente, nessa eleição de outubro. Por isso que eu tenho falado aqui da necessidade da gente ter cuidado na hora da votação. Podemos errar, claro que podemos, como quem não votou errado. Eu votei errado, Caio Bortolã votou errado. Tantos outros votaram errado, se enganaram. E outras vezes também fomos felizes, votamos em pessoas muito boas, que apresentaram um bom trabalho no Legislativo, no Executivo. Já votei em gente que eu tive muito prazer de ter votado, gostei demais de ter votado em pessoas que renderam, que foram produtivas. Agora, a gente pode errar,
Mas a questão é, vamos deixar a discussão da reforma da Previdência para o próximo governo, um governo eleito legitimamente, e não essa coisa que está aí, um governo eleito legitimamente, e que essa questão seja discutida durante a campanha eleitoral, que os candidatos se apresentem dizendo o que eles pensam com relação à reforma da Previdência, como é que eles querem tratar a reforma da Previdência, que é importante para o povo brasileiro. Não se pode empurrar uma reforma dessa goela abaixo do povo. Precisa se negociar isso com o povo, Caio Bortolano. Na próxima Isso campanha, é democracia ou não é? Na próxima campanha política, infelizmente, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Precisa reformar a Previdência. Precisa. É fato. Precisa. A reforma da Previdência tende a acontecer. Tudo que você falou sobre direitos dos trabalhadores, eu concordo em gênero, número e grau. A reforma da Previdência tende a estar na pauta de qualquer candidato, porque um vai ganhar a eleição. Um vai ganhar. Sim. Nós vamos ter 10, 15, 20 candidatos, mas um vai ganhar a eleição. A reforma da Previdência tende a estar na pauta de todos os candidatos. E ela estará. Sabe qual deles falará da reforma da Previdência na campanha política? Nenhum. Porque ele será orientado por um marqueteiro, como o próprio deputado Miguel Lombardi está sendo orientado por um marqueteiro a dizer, vou votar contra. Agora não vai votar mais, porque não vai ter votação. Mas o próprio deputado Miguel Lombardi... Corre o risco de votar em novembro. Eu não acredito. Corre o risco. Eu não acredito. Corre o risco. Eu não acredito que esse governo vá votar a reforma da Previdência. Então, o que fez? Eu acredito. Se adiantou o deputado Miguel Lombardi e muitos outros dizendo o seguinte, eu voto contra a reforma da Previdência. Por quê? Porque não é popular. Eu duvido que os candidatos discutam Previdência durante a campanha. Duvido. Não vão discutir. Nenhum deles vai falar que vai mexer na Previdência. E todos eles sabem que o Brasil quebra se não houver reforma na Previdência. Evidentemente que eu não estou falando de suprimir garantias dos mais pobres. Eu estou falando em atacar os benefícios dos que mais recebem. Quem são os que mais recebem? Políticos, militares, funcionários públicos. É evidente que eu sou contra a sonegação. É evidente que eu sou contra a sonegação. E as empresas que devem têm de ser autuadas. Esse povo recebe, que recebe tudo garantido por lei. Tem de ser autuadas. Esse povo está dentro da lei. Esse povo está dentro da lei e ninguém vai mexer com eles. Aí que tá. Aí que tá a maldade, por isso o vampirão da Tuiuti. Aí que tá a maldade da coisa. Então mexa com esse pessoal para ver o que acontece. Vai mexer com esse pessoal aí para ver o que acontece. Não, vai mexer com o coitado que ganha salário mínimo. Que nem salário mínimo, nem a inflação não deram para o salário mínimo esse ano aqui. Nesse aspecto, nós não temos nenhuma discordância. Eu acho que o social tem de vir em primeiro lugar. E os benefícios daqueles que mais recebem, mais até do que benefícios, os privilégios daqueles que mais recebem, é que tem que ser revistos. Agora, que tem que ter reforma da Previdência, dizer que a Previdência dá lucro é uma irresponsabilidade. Tem que ter reforma da Previdência. Para ferir a população mais pobre, não. Tem uma pessoa querendo participar pelo telefone? Qual é o assunto? Como? Alô? Política, acho que é política. Pois não. É do que nós estamos falando aqui, é política. Alô? 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 Como é que é seu nome? É Martins? Martins. Ô Martins, Isso. fica à vontade, você já está no ar. Então, eu estava ouvindo você conversar com o Caio aí. O Caio é um patrão muito ético, viu? Ele é o único patrão que o funcionário discorda e discute com ele e ele não manda embora. Parabéns, Caio. Porque o Ivan tem muito mais audiência que eu. Se eu mandar ele embora, eu me ferro aqui. Ele é muito melhor do que eu. Não é nada disso. Obrigado, Martins. Fala, Martins. Ô Caio, eu só queria passar a informação. Eu ouvi vocês discutindo a política, né? E há muitos anos eu ouço a Band News, a CBN, ouço o programa de vocês, e eu tenho 58 anos, eu cheguei numa conclusão. As nossas instituições políticas estão podres, elas estão se desmanchadas, ela está com câncer incurável. Verdade. Ela só só mudará quando houver uma reforma radical na política. Então, eu posso estar errado, amanhã eu posso falar, desculpa, eu estou errado. Eu acho que a única resposta que a população tem que dar para os nossos políticos é uma não comparecimento às urnas, não comparecer às urnas. Porque político, ele só vive com os nossos votos. Quer matar um político de fome, não vote nele. Então, eu acho assim que os brasileiros deveriam, em massa, não comparecer na urna, porque qualquer político que entrar, você vê, o Miguel Lombardi entrou lá de Limeira. Por que ele votou a favor
da não investigação do Temer, porque senão o viaduto não saía para Limeira. Então a política ela está inconchavada em todos os sentidos. Ela está corrompida do pé à cabeça. Então, eu acho que nós precisamos dar um choque. A população tem que dar um choque nos políticos, não comparecer às urnas. Eu sei que vocês fazem uma campanha em favor de votar o jornalista aí, esqueci o nome dele. O Ivan? Estava falando, o Ivan falou, não, você vota, escolhe um candidato. Não, se você colocar um candidato de boa índole, ele não vai conseguir fazer nada porque ele depende do Congresso. O Lombardi, ele concorreu a ser deputado em qualquer partido, qualquer deputado, qualquer senador. Ele faz sua campanha à população dizendo que vai mudar as coisas. Mas ele entra lá no Congresso, ele é direcionado pelo partido dele e não pela população. Então, a nossa política tem que ser mudada, tem que ter uma reforma política. Fazem 2 pleitos que eu não voto. A última eleição eu não votei, fui esticar meu voto na rua Tiradentes. A moça falou assim, não, o senhor não precisa pagar os R$3,50, porque o senhor pode falar que não, eu faço questão de pagar os R$3,50 porque eu estou com a minha paz, eu estou com a minha alma em paz. Eu faço questão de pagar R$3,50 porque o meu voto tem valor e nenhum vagabundo, bandido merece o meu voto. Eu não votarei. E estou fazendo uma campanha, Ivan e Caio, para que ninguém compareça às urnas. Nós vamos dar um choque na política brasileira. Não vai mudar, Caio. Você vai ficar velhinho. Você com o Ivan ficar velhinho discutindo política enquanto não houver uma reforma política. Você tem razão, Martins. Obrigado, Martins. Obrigado por ter participado. E você sabe, Ivan, que o reflexo do que ele falou é o seguinte, né? Na última eleição para prefeito aqui em Limeira, o Mário Botion foi eleito por 70 mil votos, quase 71 mil votos. Limeira menos tem, do que os Limeira brancos tem, e nulos, né? exatamente. Limeira tem 210 mil eleitores, 205 mil eleitores. Se eu estou errando, eu estou errando por muito pouco, mas tem mais de 200 mil eleitores. Ou seja, só 1/3 da população elegeu o Mário Botion. Eu acho que a gente Houve podia... 1/3 da população que não votou em ninguém, por não confiar em ninguém. Essa participação do Martins foi legal e eu acho que a gente podia abrir uma participação todo dia para pelo menos um ouvinte participar das nossas discussões aqui. Eu concordo. Porque o Martins trouxe uma discussão interessante para a mesa aqui, que é a seguinte. Eu concordo com o Martins até a última página. Da última página em diante eu já discordo dele. Realmente, o Martins está certo. O problema da corrupção no Brasil hoje ela está enraizada, ela está institucionalizada. Veja, nós estamos falando aqui de petistas e PSDBistas, quem votou no PT, quem votou no PSDB, e um acusando o outro de ter votado em corrupto, né? Mas são só os petistas e os PSDBistas? Não. Veja, por exemplo, os defensores do Bolsonaro, aqueles que pretendem votar no Bolsonaro, dizer assim, tá vendo? O petista é corrupto, o PSDBista... Intervenção militar já. O PT é corrupto, o PSDB é corrupto, mas o Bolsonaro não é. Vírgula. Tem um exemplo aí, teve um caso agora recentemente do Bolsonaro, que recebeu uma verba de R$200 mil, isso a imprensa toda noticiou. Ele recebeu uma verba de R$200 mil que veio daquela JBS. Aí quando ele viu aquilo, ele falou, pô, isso aqui vai me sujar, né, meu? Eu não quero esse dinheiro, vou devolver o dinheiro. Mas ele devolveu para o partido. E dali a pouco o partido repassou para ele. É isso que significa corrupção institucionalizada. Hoje nós temos no Brasil, isso que o Martins está falando, hoje nós temos no Brasil políticos declaradamente desonestos, ladrões, né? Nós temos os ladrões desonestos, os que desviam dinheiro público para o seu próprio bolso. Nós temos os políticos ladrões desonestos que não desviam dinheiro público para o seu próprio bolso, mas desviam dinheiro público para fazer caixa 2 do partido para se eleger, reeleger e reeleger seus colegas. E nós temos aqueles que não desviam dinheiro nem para o partido, nem para o próprio bolso, mas sabem que tudo isso está acontecendo, que o partido está sendo financiado por caixa 2, que está entrando dinheiro de corrupção no caixa 2 do partido e que isso, de uma forma ou outra, está ali beneficiando. Então, a corrupção está institucionalizada, é verdade isso que o Martins falou. Agora, concordo com ele plenamente. Até a última página. Na última página, que é não votar, eu aí vou discordar do Martins. Eu acho que a gente tem que continuar votando, a gente tem que continuar tentando. Até porque esse negócio de dizer que a população toda não vai comparecer às urnas e nós não vamos eleger ninguém, isso não é verdade, porque vai gente comparecer às urnas sim, e alguém vai ser eleito. E, infelizmente, aí a gente não sabe quem vai ser. Não, e mesmo que muita gente falte à votação,
Digamos que Limeira tem 200 mil eleitores. Digamos que só 50 mil vão às urnas. 150 mil não vão por alguma razão. Ainda que 1.000 votem, Que um vote. qualquer um pode ser eleito com 500 votos, desde que, evidentemente, os votos úteis somem 1.000. Né? São 1.000 votos. 501 pessoas votaram no Ivan, o Ivan está eleito. Mesmo não representando Não precisa ser a 1.000. vontade da maioria absoluta. Não precisa ser 1.000. Podem ser 10. Eu vou lá e voto em mim. Eu sou candidato, vou lá e voto em mim, estou eleito. Está eleito. Quantos são os votos válidos? No primeiro Um. turno. No primeiro turno. Tá eleito Quantos no são os primeiro votos turno. válidos? Um. Quem que votou? O Ivan votou no Ivan. Está eleito o Ivan. Pronto. Então, isso não funciona, infelizmente. Isso utopicamente, é uma utopia, né? Acreditar que a gente não comparecer nas urnas não vai eleger, porque essa é uma realidade, essa é uma situação que acontece. Se eu me candidatar e ninguém for votar, eu vou lá e voto em mim, estou eleito. Então esse negócio não funciona. Por isso que eu estou falando que eu vou com o Martins até a última página. Na última página eu não concordo com ele. Aconteceu aqui em Limeira, para encerrar esse nosso colóquio, porque já são quase 13 horas, nós estamos falando desde 15 para meio-dia, mas aconteceu em Limeira certa vez um candidato a vereador, não numa eleição majoritária, não teve nem o voto da própria esposa. Isso de fato aconteceu, ele teve um voto só. A esposa não votou nele. Só ele votou nele. Só ele votou nele. É. Ele contava com pelo menos 2 votos. Quando foram totalizar os votos, ele teve 1 voto. E se ninguém tivesse ido votar, ele estaria eleito. Mas ele foi candidato a vereador e não a prefeito, né? Porque tem uma outra coisa que as pessoas falam aí, olha, se der 50% de votos nulos, anula a eleição. Não é verdade, gente. Não é verdade. Só anula a eleição se os votos forem anulados pela Justiça Eleitoral. Aí sim, aí anula a eleição se os votos forem anulados pela Justiça Eleitoral. Votos, o número de... Se tiver 10 votos, está valendo a eleição. Se tiver 1 voto, está valendo a eleição. Essa é a conversa que nego conta por aí. Um abraço, Caio, até amanhã. Um abraço Ivan. a todos. Boa tarde, Educadora.